Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos da Ume Alvorada, cidade esta onde eu tenho um carinho muito grande por ser a minha terra natal. É com muita gratidão no meu coração que desde já agradeço ao convite e a companhia de vocês na reflexão de hoje. E como de costume, nós começamos as nossas reflexões fazendo uma prece, da qual eu peço que vocês acompanhem em pensamento. Então, serenando o nosso coração, serenando o nosso pensamento, agradecemos a Deus, o nosso Pai maior, a Jesus, o nosso Mestre Divino Amigo, por todas as benesses, por todas as bênçãos que derramam sobre nós, por todas as oportunidades de crescimento e de fortalecimento do nosso espírito na busca do nosso objetivo primordial, que é a perfeição. Obrigado à espiritualidade maior, que sempre está conosco em todos os momentos, nos intuindo, nos orientando, desde que nós permitimos que Ele se aproxime de nós, através de bons pensamentos, de bons sentimentos, procurando sempre andar no caminho do bem. Obrigado, então, Jesus, e que assim seja. Meus queridos amigos, a nossa temática da nossa reflexão de hoje é sobre família, os desafios atuais e a convivência fraterna. E eu tenho um costume de começar a reflexão fazendo uma pergunta. O que significa família? Segundo o dicionário, família é um grupo de pessoas vivendo no mesmo teto. Para a doutrina espírita, representa a grande escola de bênçãos, onde se aprende os valores e os deveres para se viver uma vida feliz. E qual o seu objetivo primordial? O aprendizado do amor. Meus queridos irmãos, nós vivemos atualmente numa sociedade muito materialista, muito competitiva, onde os valores morais, onde os sentimentos afetivos familiares estão muitas vezes esquecidos. Nós estamos mergulhados num sentimento de aflição, de medo. E foi preciso que tudo isso acontecesse. A chegada desta pandemia, para que nós ficássemos mais tempo em casa com os nossos familiares. E até nós estamos ficando mais em casa, não é mesmo? Acontece que nós ainda não estamos socializando com eles. Nós ainda estamos vivendo um mundo muito egoísta, um mundo muito egocentrista, onde por vezes, nas grandes maiorias, as redes sociais são as nossas companhias. E aí nós podemos perceber que nós estamos mais irritados, mais intransigentes. E aí a gente vai perceber que nós precisamos urgentemente aprender a conviver com os nossos irmãos, aproveitando esta bendita oportunidade de estarmos nesta grande escola que é a família. Porque nós somos convidados a colaborar com Deus, aprendendo a nos amar como irmãos. Pois é na família onde nós vamos encontrar os valores morais que nortearão a nossa existência, que fortalecerá as nossas bases morais, onde nós vamos poder desenvolver em nós o amor
que Jesus nos ensinou: o amor incondicional. Lá na questão 774 do Livro dos Espíritos, o codificador da doutrina espírita Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos se os laços de família pertencem à lei natural. E os espíritos respondem que sim. E mais, o relaxamento destes laços contribuiria para o recrudescimento do egoísmo. A partir desta resposta, nós podemos avaliar o quanto a família é importante, o quanto a família é necessária para o desenvolvimento dos sentimentos, para o equilíbrio das emoções, para o cultivo da solidariedade, para a descoberta de valores e virtudes que se fazem adormecidas em nós, com a grande oportunidade de desenvolvermos a lei maior, a lei de amor, conforme mandamento de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando nós falamos em mandamento, nós sempre associamos a uma obrigação, a algo que nós somos obrigados a cumprir, não é mesmo? E como está muito na moda hoje nós falarmos, nós associamos a um decreto, não é mesmo? Mas, segundo Haroldo Dutra Dias, a palavra mandamento, ela tem uma outra conotação. Mandamento, no hebraico original, significa exercício. E durante a nossa caminhada evolutiva, amar o nosso próximo é o nosso maior exercício. É algo em que nós somos sempre convidados a realizar. E à medida em que nós vamos exercitando este amor, um pouco hoje, um pouco amanhã, nós vamos ampliando o horizonte e vamos percebendo que é o amor. É ele, o único caminho para nós alcançarmos a tão sonhada paz de espírito, a felicidade da alma, para nós alcançarmos o nosso objetivo primordial, que é a perfeição. E Jesus, ele nos disse que o amor cobre multidões de pecado. E quando nós falamos então de amor, lembramos que é o amor ágape que nós queremos fazer referência, que é o amor incondicional, o amor que Jesus nos ensinou. A prática do amor na família é uma tarefa fácil? Aparentemente, nós podemos dizer que sim, mas não é tão fácil como possa parecer. Porque nós somos espíritos muito imperfeitos ainda e nos reunimos neste ambiente doméstico com os nossos irmãos. E por horas nós detestamos uns. Por outros nós odiamos. Mas com alguns nós já criamos algum tipo de vínculo afetivo, que restam algumas arestas a serem cortadas. Lá na obra SOS Família, psicografado por Divaldo Pereira Franco, sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, ela nos fala que família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em processo constante de reparação, graças à contingência reencarnatória. Por isso que afirmamos que nós somos convidados a colaborar com Deus,
aprendendo a conviver com os nossos irmãos, para que cada um a seu tempo possa evoluir e colaborar com a evolução do seu irmão, para que a evolução coletiva possa acontecer. E a família, amados irmãos, é este instrumento necessário para que esta evolução aconteça. Pois é neste ambiente doméstico que nós começamos a ensaiar, desde a época das cavernas até os momentos atuais, os sentimentos de afetividades, de humanidade, de companheirismo. É onde nós somos convidados a aprofundar estes valores através de uma grande mudança. Mudança de hábitos, mudança de pensamentos, mudança de comportamentos. E à medida em que nós nos transformamos, mais fortalecidos estarão os nossos laços afetivos, constituindo assim de uma forma mais harmoniosa, mais amorosa, a nossa família espiritual. E quantas vezes nós nos perguntamos, por que estamos juntos? Nós tínhamos tantos planos de ter uma família perfeita e de repente nos vimos ligados a pessoas que aparentemente são tão diferentes de nós, que não correspondem àquilo que nós idealizávamos. E nós nos perguntamos, será que Deus se equivocou a nos unir com pessoas tão difíceis? Será que eu nasci na família errada? Mas, meus queridos e amados irmãos, cada um nasceu na família que necessitava nascer, neste ambiente doméstico que fora preparado, para que nós pudéssemos estreitar os laços que vão unir para sempre aos nossos irmãos, rompendo com esta grande barreira do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que nós viemos construindo ao longo da nossa existência. E quando então nós começamos uma nova vida familiar, através das portas da reencarnação, nós temos esta grande oportunidade de promover uma transformação interior, removendo em nós comportamentos intransigentes, postura de vida inconvenientes, rompendo com aquelas mazelas do orgulho, do egoísmo que nós trazemos no nosso fórum íntimo, e com a grande oportunidade de nos reconciliarmos com todos aqueles irmãos que em algum momento da nossa caminhada nós o prejudicamos. E hoje dividem conosco esta abençoada oportunidade de viver e conviver em família. Mas para que a família possa fazer realmente diferença na nossa vida, a nossa convivência ela precisa ser fraterna, precisa ser saudável. E como fazemos isso? Precisamos eliminar das nossas vidas aquela ideia arraigada em nós de que nós temos a obrigação de aturar, nós temos a obrigação de amar. Digo isto porque, como é frequente nós ouvirmos falarem por aí, eu procuro aturar meu esposo, minha esposa,
para que na próxima encarnação eu não precisa voltar com ele. Aí eu procuro aturar de uma vez, para ver se eu me livro logo. E é aí que está o X da questão. Não há uma convivência saudável, não há uma convivência fraterna. E a criatura acredita estar exercitando o amor. Mas não é por obrigação que nós exercitamos o amor, e sim por conscientização. É curioso como nós nos comportamos na nossa família. Nós queremos ser amados a todo momento. Mas não é que às vezes esquecemos de amar? E é claro que o amor do outro é muito bom, mas ele realmente é bom quando ele vem ao acréscimo ao amor que nós oferecemos aos nossos irmãos. Nós queremos ser valorizados pela nossa família, mas nós não valorizamos ninguém. E como nós esquecemos de amar, nós passamos a ter uma convivência nada fraterna. E sabe quando isso acontece? Quando nós passamos a criticar com demasia os nossos familiares. Quando nós só vimos neles os defeitos. Quando nós passamos a não perdoar as coisas que julgamos erradas. E aí, como nós estamos anêmicos de amor, nós exigimos que eles nos façam felizes. E hoje, a família, todo momento, ela nos exige esta convivência fraterna. Porque nós estávamos vivendo como se estivéssemos dentro de um furacão, envolvidos em turbilhões de coisas que aconteciam ao mesmo tempo. Estávamos cada vez mais cheios de tarefas e obrigações, que quase mais não sobrava tempo para a nossa convivência familiar. Estávamos cada vez mais submetidos às pressões sociais e aos estresses diários da vida moderna, prejudicando e muito o nosso convívio familiar. Por muitas vezes nós nos distanciamos uns dos outros. E para acabar de vez com esta distância que nós mesmos criamos, para acabarmos com essas dificuldades nos nossos relacionamentos familiares, esta forma de nós superarmos estas turbulências e acabarmos de vez com essa convivência não fraterna, é nós investirmos mais tempo para a nossa família. Nós investimos tempo em reflexões, em meditações, no Evangelho no lar em família. É nós doarmos mais tempo à nossa esposa, ao nosso esposo, aos nossos filhos, nos desligando um pouco por alguns instantes destas coisas mundanas. E no momento de convivência difícil, para superar estes momentos de crise no nosso relacionamento familiar, vamos encontrar os remédios certos para a cura dos nossos problemas familiares. Lá na farmácia do Evangelho do Amor, o grande médico das almas que o mundo conheceu, que foi Jesus de Nazaré, ele nos deixou prescrita a seguinte receita: cápsulas da paciência, tomar de hora em hora. Drágeas da aceitação, ingerir preferencialmente ao ser contrariado. Antibiótico do perdão, tomar sempre que fores ofendido. Comprimido do diálogo, ingerir antes de qualquer discussão. Pomada do respeito, passar muitas vezes ao dia. E injeção da fé, aplicar nos momentos
de maior desespero. Esta é a receita que o grande médico das almas nos ensinou e que todos nós na família precisamos utilizar para que o amor possa, enfim, desabrochar no nosso coração. Pois o amor, ele é uma conquista eterna. Ele não nasce da noite para o dia. Por isso que lá antes nós falamos, são exercícios diários para que este amor possa desabrochar. E aí começa a desabrochar em nós, quando nós passamos a olhar os nossos irmãos com um olhar mais sensível, com um olhar do coração. Quando nós passamos a ver no nosso irmão qualidades que antes nós só víamos os defeitos. Quando nós passamos a enxergar beleza em tantas coisas que eles fazem e muitas vezes nos passam desapercebidos. Quando nós passamos a perdoar todas as ofensas recebidas, compreendendo que somos nós também espíritos ainda imperfeitos e que precisamos inúmeras vezes do perdão deles, porque erramos muitas vezes também. Nós podemos perceber que essa instituição chamada família, ela veio sofrendo por transformações ao longo do tempo. Ela deixa de ser uma família constituída como nós conhecíamos como família nuclear, que era aquela família constituída por um casal, homem e mulher, e seus respectivos filhos, e passa a ter outras constituições familiares, como, por exemplo, a família homoparental, que é aquela família constituída pela união de pessoas do mesmo sexo e seus respectivos filhos. Temos também a família monoparental, que é aquela família constituída com apenas um dos cônjuges e seus respectivos filhos. Temos também a família anaparental, que é aquela família sem a formação dos pais, ou com os avós, com tios, ou até mesmo com primos. Mas independente de qual seja a formação da nossa família, o amor é e sempre será o mais importante. Com esta oportunidade de nós desenvolvermos a lei maior. Vejam de novo, desenvolvermos a lei de amor. Mas a reflexão sobre esta instituição, a família, ela não está estruturada na sua formação fisiológica, mas sim de como ela vem se comportando ao longo dos tempos. Porque vejam bem, hoje as mulheres assumiram e muito o papel de chefes de família. Casos de liderança compartilhada no seio familiar. Mas até bom pouco tempo, não era bem assim que acontecia. A esposa, a mãe, ela cuidava e ensinava os filhos, cuidava do lar e era só. Porque as determinações, o controle econômico era sempre do marido. E hoje as mulheres conquistaram um espaço muito grande nesta instituição chamada família. Muitos daqueles pensamentos caíram por terra. E hoje, o sentimento de amor, o sentimento de respeito se tornaram mais fortes e sublimes. Hoje os casais passaram a se ajudarem mais, a dividirem as obrigações, a dividirem os custos, os controles financeiros da sua família. E isso passou a ter um equilíbrio familiar. E isso foi bom para todos nós. Então vamos olhar com carinho para a nossa família. Com essa oportunidade que Deus nos ofereceu de nós evoluirmos
estando amparados por irmãos que assumiram este compromisso de caminharem conosco nessa e em tantas outras encarnações, fazendo o possível e, acreditem, às vezes até o impossível, para que a gente possa evoluir. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 3 a 9, Jesus ele vem e nos ensina a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram-nas. Outra parte caiu sob os pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu sob os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-nas. Mas outra parte caiu em terra fértil e deu fruto, uns a 100, outros a 60, outros a 30. Quem tiver ouvido de ouvir, que ouça. Meus queridos irmãos, este semeador que Jesus vem nos falar não é nenhum super-herói com super, ultra, mega poderes especiais. Este semeador somos nós. Nós fomos convidados por Deus a sermos os semeadores que vão lançar as sementes do amor. E os nossos familiares aqueles que irão receber as sementes da renúncia, as sementes da bondade, da empatia, da gratidão, independente de aceitarem ou não. Pois os nossos familiares são os diferentes tipos de solo. Nós temos aqueles familiares que irão se comportar como a beira do caminho, que são aquelas pessoas que não são boas, mas que não são más, estão ainda muito superficiais. Temos aqueles familiares que irão se comportar como os pedregais, onde há pouca terra, representando aqueles que eles rapidamente se empolgam com a possibilidade de evoluírem, mas que logo se desmotivam. São aqueles que têm uma propensão para o bem, conhecem já a verdade, mas que não querem se comprometer com ela. Temos aqueles familiares que irão se comportar como os pedregais, que por mais que as sementes amorosas caiam sobre eles, eles a sufocam com o peso do desamor, da ingratidão, do egoísmo. Independente de que tipo de solo nossos familiares se comportarão, nós temos que ter a ampla noção de que tipo de solo nós estamos nos mostrando para eles. E nós temos, já quase encerrando, observado que as famílias têm encontrado uma dificuldade nos relacionamentos familiares, que é a falta de um bom canal de comunicação. A gente vê as pessoas, elas não conversam, né? Elas conversam com meias palavras, e isso prejudica e muito esta comunicação, prejudica muito esta convivência fraterna. Porque a vida familiar, ela, no dia a dia, ela demanda muitas tensões e conflitos, não é mesmo? Mas que logo apareçam, elas têm que ser resolvidas. E este canal de comunicação, ele precisa ser claro, ele precisa ser amplo, para que isso possa fluir.
e um bom canal de comunicação, nós começamos com o primeiro passo para que ele seja efetivamente bom, que é o diálogo. Ele é sim o primeiro passo para essa comunicação efetiva. Nós precisamos do diálogo para entender e compreender o que o irmão sente, o que o irmão pensa sobre todos os temas no nosso núcleo familiar. O diálogo, ele é a busca do qual a nossa família precisa para alcançarmos essa convivência amorosa, essa convivência fraterna. Outro passo extremamente necessário é o amor. É o olhar com amorosidade. E quando nós passamos a olhar com os olhos do coração, nós passamos a olhar o nosso irmão, vendo aquilo que ele tem de melhor, aquilo que ele tem de mais puro, a sua essência enquanto espíritos imortal. E aí nós não damos bola aos defeitos, nós não damos bola para as ingratidões, para as imperfeições, porque nós vamos nos ver no nosso irmão, compreendendo que nós somos também este espírito muito imperfeito, mas que estamos aqui para amar cada um dos nossos irmãos. Lembram? Com aquele amor que Jesus nos ensinou, com o amor incondicional. Agradecendo novamente ao convite da UME Alvorada, dos meus amigos, irmãos de caminhada, que tenho muito carinho por eles. Agradecendo a todos vocês pela paciência, pela companhia e pelo carinho. E responderei, se tiver perguntas, tá? Responderei depois. Então, um beijo no coração de vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus assim quiser e permitir. Então, encerramos a nossa reflexão de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, o nosso mestre divino amigo, pedindo que nós estejamos fortes no nosso propósito, enquanto aprendizes da vida, enquanto aprendizes da doutrina espírita do Evangelho de Jesus, para que nós aproveitamos com êxito, com sabedoria, esta grande escola da vida, que é a família. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. E que assim seja. Beijo. Fiquem com Deus. Até mais. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para